nesta conversa. Em vez de dizer, num primeiro momento, que era gravíssimo se devassar criminosamente celulares de duas autoridades da República, um juiz federal e um procurador da República. E a Constituição que fala da nossa soberania, quando o crime vem de fora pela mão de um estrangeiro invadindo o celular de um ministro da Justiça. E os dados que ali estão serão entregues a quem? Aquilo que criminosamente começa, qual será o seu desdobramento? Teremos controle a isso? Ou imaginamos que pelas belas cores dos olhos do seu ideal, aquele que infringiu a privacidade de duas autoridades federais estava simplesmente buscando o bem de um povo? É lindo o discurso quando nós queremos usar e nos apropriarmos de palavras ideal, mas começamos fazendo errado e criminosamente. Somos estrangeiros, invadimos terras brasileiras. Mas poderia se dizer, mas por que uma conversa pelo Instagram, pelo WhatsApp? Porque esse é o mundo contemporâneo. A tecnologia foi feita para aproximar as pessoas e na velocidade das coisas, para que nada ocorresse a destempo, atendendo o interesse nacional. Quer me parecer, penso eu, imagino, até como hipótese, que as autoridades dialogassem entre si, como dialogava o juiz, o magistrado com os advogados, como por vezes dava decisões favoráveis. Uma coisa é conversar um com o outro e até, mas será que isso é uma boa ideia? É um bom caminho? A outra coisa é vender a alma para o demônio. Eu nunca soube de conversa de corruptor ou pretendendo-se suborno contra um íntegro magistrado ou procurador da República. Os criminosos aí estavam acusados em processo penal. Não eram o que acusava, não era uma instituição ao qual o Brasil deve tanto, que é o Ministério Público, responsável pela salvaguarda da democracia. Todos os procuradores são bons? Todos os promotores são excelentes? É evidente que não. É evidente que nós teremos níveis de excelência e poderemos eventualmente até ter níveis de baixeza moral. Não me esqueço quando, há anos atrás, um juiz federal foi condenado, mas era corrupção. Como promotores, como todos os dias, quantos advogados neste Brasil? É preciso uma pobreza de espírito sem tamanho para categorizar o ser humano. Porque pertence a esta função é bom, porque pertence a outra não presta. O que é que resta do ato em si, se não uns traques, uns busca-pés de São João, de festa junina, querendo fazer o barulho de uma bomba atômica? Aquilo que o grande Milor Fernandes dizia, uma fofoca, querendo bancar escândalo. Eu falo com os dados que nós temos hoje. Se amanhã, depois da manhã, surgisse outras coisas, poderia ser outra análise. Nós falamos com aquilo que nós sabemos. Primeiro, ninguém sabe da autenticidade de nada. Segundo, ninguém sabe do contexto. O que se sabe, isto sim é provado, porque confesso, é que criminosamente se invadiram celulares de duas autoridades máximas deste país, que não são políticos. Um deixou a magistratura, houvera chegado no topo da montanha e gozava do respeito do Supremo, porque houvera sido assessor de uma ministra do Supremo. E tinha legitimidade para um determinado momento sair da função em que estava. Outro permanece fiel ao seu ideário, mais jovem, no Ministério Público Federal, onde apresenta um excelente trabalho. Ah, mas ele errou talvez. Quem não errou, aponta. Aponte o dedo. Traga aqui para a gente escrutiná-lo e olhar um pouco da vida desta pessoa, tal como foram olhadas as vidas destes dois que hoje, alguns pressurosos apressados partidários tentam tomar partidos para colocá-los na boca do leão. Estão eles preocupados com o Estado Democrático de Direito? Não. Basta que se veja que alguns que se dizem professores de direito, os mesmos que dizem, que sempre ensinaram, que prova ilegalmente produzida não presta para nada, são os mesmos que agora querem que estas chamadas provas, que nem provas podem ser chamadas, porque por enquanto é um nada jurídico, já seja motivo suficiente para apear de um cargo da República um ministro, para derrubar de um cargo concursado um procurador da República. Eu até fiquei surpreso com uma declaração da OAB hoje, ao já pedir o imediato afastamento de ambos, justamente a instituição a quem cabe velar pelo respeito dos direitos fundamentais, no princípio da ampla defesa, sem processo, sem celebração de causa,
já quer logo que se entregue as contas aos lobos, um magistrado e um ministro e um procurador da República. Pode a OAB fazê-lo? Quem sou eu para censurar a OAB? Mas eu falo enquanto professor de processo penal que conhece a história. Sempre vi a OAB chamando atenção ao princípio da ampla defesa, ao constitucional princípio da ampla defesa. Nunca vi a OAB numa rapidez tão grande recomendar que se entregasse os cargos OAB ou o comando atual da OAB.